Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5:31 que ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa de Jesus. Nós temos a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos arriscar, ousar e fazer diferente. A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acerto do que erros. Nós temos a cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão fortalece. E em meio à tribulação, sempre dizemos, vamos sair bem dessa. Nós temos a cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade de ser um guardião dessa cultura. Nós temos a cultura de não sermos movidos por cobranças externas ou pressões, mas pela autorresponsabilidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Nós temos a cultura de saber que a igreja não é o meu negócio, é a minha vida. Ver a igreja como chamado é colocar o coração. Nós temos a cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir, é um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Nós temos a cultura de compreender que o encorajamento começa em mim. A cultura de encorajamento é fundamental para qualquer instituição. A cultura de não participar do time da fofoca. O que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a língua grande e a mente pequena. Nós temos a cultura de saber que eu faço parte do nosso, que eu não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. Nós temos a cultura de trazer as pessoas para uma jornada ao nosso redor e não uma mera caminhada. Nós temos a cultura de delegar e não apenas jogar para as pessoas o que não gostamos de fazer. Nós temos a cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de falar a mesma linguagem que promova os nossos valores, a nossa visão e a nossa cultura. Nós temos a cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. E por último, nós temos a cultura de não competir, mas cooperar. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Satisfação de convidar o meu amigo, pastor Francinilson, para ocupar aqui essa tribuna. E ele me convidou há uns dias atrás para pregar lá na igreja que ele serve. E eu disse, rapaz, eu não quero parecer um mercenário, né, em querer algo em troca, mas o que eu preciso em troca é que você vá lá na outra semana. E tudo certo, eu fui lá domingo passado, ele está aqui hoje. Então, fiquem com o pastor Francinilson, um amigo de longa data. Eu conheço ele desde o tempo que ele era magrinho, né? E tinha só um filho, né, naquela época também, né? Então, gostaria que você se apresentasse a sua família. E fique à vontade, pastor. Muito obrigado, pastor Pedro. Boa noite a todos. Quero saudá-los em nome de Jesus.
Foi com muita honra e muito prazer que recebi o convite do pastor Pedro. Nós somos amigos há muito tempo, como ele falou, né? Eu sempre tive no pastor Pedro um exemplo, uma referência a ser seguida, em tudo, né? Inclusive na beleza, né? Eu quero chegar, estou deixando meus cabelos assim, grisalhos, né? Para tentar alcançar esse status, né? Mas ele me fez esse grande desafio, que é vir aqui falar para vocês, e ele superdimensionou esse desafio, porque quando esteve pregando na nossa igreja, ele deixou assim uma atmosfera que durou a semana inteira, uma mensagem poderosíssima. Nós gravamos, estamos assistindo, os membros da igreja estão vendo a mensagem e pedindo ele de volta, né? E aí eu já vou me comprometer que eu termino essa mensagem aqui só se já agendar a volta para lá, senão eu vou encerrar assim pelo meio. Mas nós temos uma caminhada de amizade, apesar de não estarmos assim sempre um na igreja do outro, nós sempre nos encontramos, quase que via de regra na casa dele, né, para uma conversa, e nós temos de fato uma amizade profunda, que tem nutrido o nosso coração, nos encorajado. E o pastor Pedro foi alguém que eu encontrei aqui em Parnamirim, quando fui pastor aqui em Parnamirim, num momento muito delicado da minha vida, e ele foi um instrumento de Deus, como tem sido na vida de todos vocês. Bom, minha família cresceu, como ele disse, quando nós nos conhecemos, nós tínhamos apenas um filho, o Davi, 20 anos, né, já tem vida própria e tal, e aí ele decidiu ir hoje para uma igreja de um outro colega, né, mas foi até uma surpresa para nós. A gente tem deixado assim a autonomia dele e tudo mais. Os pequenos vieram, nos orgulham muito, nossos filhos. Nós não havíamos planejado ter tantos filhos, mas eles vieram e são bênção de Deus na nossa vida, né? Os dois estão aqui, Amanda, de 4 anos, e Ian, de 7, ambos são poliglotas, né? Os 3 são, né? O meu filho mais velho domina o inglês, ele faz teologia comigo e desenvolve bem o grego, o hebraico e tal, e aí passou para os pequenos, né? E de maneira que assim, eu e a mãe estamos ficando assim para trás, a gente vai ter que acompanhar, porque de um pouco eles estão dialogando em casa, a gente não sabe o que eles estão falando, né? No domingo passado, por exemplo, estávamos nos arrumando para vir para a igreja, e a Amanda no quarto estava falando alto, querendo chamar a minha atenção, e oh my God, e falando assim com um sotaque já, né? Oh my God, e eu, pai, você não está ouvindo eu falar? Pois não, minha filha, o que é que você está dizendo? Oh my God, você sabe o que é isso? Eu disse, não. Aonde está a minha tiara do unicórnio? Aí o mais velho, o do meio, né, que já domina mais a língua, disse, você é muito burra mesmo. Isso quer dizer, oh meu Deus. Então, não é isso, né, Ian? Ele está me corrigindo também, ó. E ele é um perigo, né, assim, vocês que estão aí acompanhados, assim, os rapazes, que têm aí namoradas entre 16 e 22 anos, é bom que elas não se encontrem com ele, estou avisando, né, porque ele, assim, puxou a mãe, é um conquistador, né, um certo dia chegamos do culto, estávamos vendo TV, e ele disse, pai, olha aí, pai, e eu olhei, estava passando uma propaganda de cosmético, batom e tal. Eu até fiquei assim um pouco assustado, né? Um garoto gostar de cosmético. Eu disse, que é isso, meu filho? Ele disse, não, é ela ali. Era a Gisele Bündchen que estava na propaganda, né? Eu disse, não é linda, pai? Eu disse, puxa, o padrão dele, né? Aí a mãe chegou assim, de repente, né? Quando disse, o que é isso? Eu disse, foi ele que disse. Ele estava dizendo. Aí a mãe, né? Mãe, coração de mãe. Aí disse, meu filho, você acha ela bonita? Ele disse, acho. E mamãe? Ele, mais ou menos. Ele ficou mal na fita, né? Bom, então, nós somos muito felizes, esses meninos proativos, cheios de inteligência e mexe muito com a vida da gente. E família é isso aí. Graças a Deus, temos filhos que servem ao Senhor, estão na casa do Senhor, e isso alegra o nosso coração. Bom, eu vim falar sobre um tema assim, importante, né? A igreja aqui vem observando uma sequência sobre serviço, sobre servir, e isso de fato é uma constante na igreja. Logo se constatou nos primeiros dias, assim, logo que a igreja foi constituída,
ali como um primeiro grupo, um bloco monolítico ali, com a descida do Espírito Santo, identificou-se que haviam tarefas a serem executadas, e essas tarefas não podiam ser executadas pelos apóstolos, todas as tarefas. Então, devia ser divididas as tarefas, e logo destacou-se ali os diáconos, né? Que a palavra diáconos do grego quer dizer exatamente serviço, aqueles que servem, servir. Então, se designou os diáconos, a função e o que eles deviam fazer. Interessante é que a maioria deles não fez nada do que eles deviam fazer. Eles deviam servir as mesas e as viúvas e tal, e esses caras foram pregar, né? Eles saíram por aí pregando o evangelho, e Filipe foi a Samaria, e coisas grandiosas aconteceram, milagres e tudo mais. Estevão, que era um grande mestre, né? Foi o primeiro mártir da igreja. Se via o domínio que ele tinha das escrituras, o poder com que ele falava, a autoridade. Portanto, nós precisamos servir ao Senhor, e essa é a primeira lição que a igreja nos dá. Estar aptos, estar pronto, estar disponível ao Espírito de Deus para sermos instrumentalidade, cheios de Deus, do seu divino poder, para servir naquilo que formos úteis. John Wesley, um grande avivalista da igreja, disse: faça o bem o quanto você puder, todas as vezes que você puder, a todas as pessoas que você puder, com todas as forças que você puder, enquanto você puder. Então o que podemos fazer, devemos fazer hoje, não esperar uma melhor oportunidade, porque essa melhor oportunidade pode não chegar. A melhor oportunidade sempre será hoje. Eu tenho um texto aqui, dos muitos textos da Bíblia, essa semana eu me debati assim, porque são tantos textos, são abundantes textos que nos dão exemplo para servir, e eu pensei no seguinte tema: a medida, a métrica em servir. Qual seria a métrica em servir? Como é que eu posso medir o serviço? E eu afunilei um pouco mais para que nós não fôssemos assim tão prolixos. Como é que eu posso, qual é a medida, a minha medida de servir? É com base em alguns depoimentos pessoais, relações que nós temos, né? Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, olha, eu posso fazer alguma coisa na igreja, mas o senhor tem que entender que eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida, assim, não é bem assim não, né? Olha, eu posso servir, eu posso fazer alguma coisa aqui, mas, veja bem, dentro das minhas possibilidades, né? Olha, eu até faço alguma coisa, desde que coincida com os meus dons. Então tem essa coisa de, eu só faço isso com essas condições, eu só faço alguma coisa se houverem possibilidades que harmonizem com os meus princípios, com a minha maneira de pensar. Eu tenho até um colega pastor que esses dias veio a conversar comigo, e a gente abrindo o coração, e ele disse assim: rapaz, eu estou um pouco repensando, né, assim, a minha maneira de abordar a pregação, não sei. Eu fui confrontado com um irmão lá da igreja, que disse a mim: pastor, eu até gosto do senhor, o senhor até serve a Deus, assim, faz muitas coisas na igreja, até uma pessoa esforçada, mas suas pregações, assim, eu preciso de um pastor coach, e o senhor não parece isso não. E ele estava um pouco angustiado, né, com isso. Eu disse: rapaz, há muitos meios da gente melhorar a nossa maneira de comunicar, né? Então, se você acha e sente a necessidade de melhorar essa maneira de comunicar, busque maneiras, busque meios, e isso vai ser bom para você, e vai ser bom para a igreja. E eu não estou fazendo nenhum tipo de reprovação à fala do rapaz. O que eu estou querendo ver é que nós, como igreja, muitas vezes estamos impondo um jeito para servir, impondo uma métrica, uma medida para que o outro sirva também, quando às vezes nem nós mesmos estamos servindo para coisa nenhuma. Bom, como eu venho aqui muito raramente, né, assim, em razão das nossas ocupações, que por mim eu estava aqui todo domingo, mas em raras vezes, em razão das ocupações, hoje eu vou falar assim algumas coisas, puxa, para quem, essa mensagem vai ser assim, para quem está assim: eu estou bombando na igreja, eu estou, olha, sem mim a igreja, né, não tem gente que é assim, né? Chega, poxa, se eu não estiver, eu vou citar o louvor, porque geralmente é alvo assim de críticas e tudo mais, e já é comum, e o pessoal do louvor é problemático mesmo, assim, desculpa aí,
Aí, se não for eu na guitarra, né? E parece que os guitarristas são mais trabalhosos que os outros instrumentistas. Não sei o daqui, mas, rapaz, aquele solo, sabe? O cara tá tocando, ele mete Guns N' Roses ali no Sabor de Mel. Ele consegue fazer isso, né? E só quem conhece o Guns N' Roses é que sabe. Ó, o cara meteu um solo ali, né? Não é mais ou menos assim? Ó, já confirmou, pastor. Fica atento aí. Bom, então, se eu não for, é como se eu não estiver ali, aquilo não funciona. Ah, meu amigo, enganou-se. Enganou-se porque o Senhor da igreja, aquele que guia a igreja, que está acima do mensageiro da igreja local, esse Senhor não erra, Ele não falha, Ele não comete equívocos. As coisas podem aparentemente dar errado, na nossa medida, na nossa maneira de ver, no nosso parâmetro, mas Ele é soberano e tem todo o poder e guia sempre a sua igreja em caminhos de triunfo. E nós vamos ver isso hoje em um exemplo, em uma igreja que aparentemente estava sofrendo grandes derrotas. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Quem não tem muito assim tato com Apocalipse, nem quem começa a ler Apocalipse, logo fica assombrado, né? Vixe, meu Deus, lá vem mal-assombra, Apocalipse. É um bicho que tem, um bicho não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres, é um monstro que sai do meio do mar, sai da terra. Apocalipse, até que você encontre o texto aí, capítulo 2, verso 12 ao 17, é um texto que não se propõe assim a esconder nada. Na verdade, o termo Apocalipse do grego é revelar, né? A ideia é epifânia, é iluminar, esclarecer. Não tem a ideia de esconder coisa nenhuma. É porque tem muita linguagem metafórica e você precisa olhar para Apocalipse assim com 3 olhares pelo menos. Coisas que aconteceram no passado. Compara com a história e você vai ver, isso já aconteceu. Coisas que devem acontecer no futuro. Então, uma visão preterista, uma visão futurista, né? Coisas que devem acontecer no futuro. Você olha para a história e aí não há parâmetro histórico para aquilo. E coisas que devem acontecer no presente, assim, ao longo da história. Uma visão histórica. Você vai olhar por esses 3 prismas. E aí, com essas perspectivas, você também aplica essas perspectivas uma interpretação de códigos, de signos, uma hermenêutica de figuras de linguagem que tem muito, é muito abundante. Então nós temos algumas aqui e nós temos fatos literais nesse texto aqui, nós vamos elucidar isso para você. Então o texto diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome, não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei, e com a espada da minha boca os aniquilarei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca escrito o seu novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, assim de primeira, é claro que a gente vai ficar voando, né? Assim, o que isso, que relação tem esses textos com a vida contemporânea da igreja? Bom, como disse a princípio, a nossa proposta aqui é lançar luz sobre qual é a medida do serviço, qual é o parâmetro, como eu posso saber que o que eu estou fazendo tem a medida certa. E aí nós podemos encontrar essas respostas fazendo afirmações ou
outras perguntas mais assertivas, como por exemplo, o que eu faço, faço de todo o coração. É uma afirmação. Então, se o que eu faço, faço de todo o coração, pode ser uma resposta para essas perguntas. Mas você pode ampliar ainda mais essa questão se você, ao invés de afirmar, perguntar: o que eu faço? Faço de todo o coração? Uma outra questão: o que eu faço glorifica a Deus? Espera aí, o que eu faço glorifica a Deus? E você pode ir fazendo mais e mais reflexões. O que eu faço edifica a igreja? A igreja é edificada com o que eu faço. O que eu faço edifica a igreja? Então você vai fazendo essas perguntas e afunilando para as questões mais subjetivas, né? O que eu faço com a coletividade e o que eu faço sozinho. Afinal de contas, todos nós possuímos competências, talentos, dons, vocação. Então, para encontrar a medida certa, talvez, se a gente fizer as perguntas de maneira mais assertiva, mais afunilada, e assumindo responsabilidades com essas respostas, nós tenhamos aí uma métrica, uma medida certa. Que seria então? Para encontrar a medida certa, deve-se observar o modelo ideal. Quem é o modelo ideal? Quem é a minha referência? A quem eu sirvo, a quem eu me sirvo enquanto exemplo? Eu disse aqui que tenho no pastor Pedro um exemplo, em muitas coisas que ele faz, na maneira como ele lida com as coisas, mas acima do pastor Pedro, há um exemplo maior, uma referência maior. Eu me aproximo do pastor Pedro, eu me aproximo dessa referência maior, como disse Paulo: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Olha ali a medida, a métrica, olha que me dá um parâmetro, já me dá aqui um vislumbre, não é um objetivo pelo qual eu posso acertar na medida em servir a Deus, servindo a igreja. Uma outra, se Cristo é essa medida certa, eu devo me comparar com Ele. O que eu faço se parece com Cristo? O que eu digo se parece com Cristo? Tem um livro quase que se tornou um best-seller, né? Um livro aí quase que se tornou um clássico, melhor dizendo, best-seller já é. Em meus passos, o que faria Jesus? É um livro que nos serve bastante para essa reflexão. A oração de São Francisco de Assis: amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu, sorrir como Jesus sorria, tornou-se até uma canção de Padre Zezinho, né? Uma reflexão de São Francisco de Assis. Servir como Jesus servia, ter nele o modelo, ter nele as dimensões pelas quais eu vou guiar a minha vida. Veja que aqui eu trabalhei com a ideia de molde, forma e também de métrica. Então, forma não é métrica. Forma é um modelo. Métrica é a dimensão, que você pode, inclusive, torná-la superlativa. Essa dimensão pode ser mais intensa, mais profunda, mais próxima. E aí nós temos, assim, precedentes históricos que, me perdoem, nos envergonham. Se nós fôssemos falar aqui, por exemplo, David Brainer, se você quer saber, quer ter uma métrica de alguém que serviu intensamente, leia o Diário de David Brainer. É um livro para chocar qualquer cristão, especialmente aquele que pensa assim: Deus nunca vai me colocar em situação difícil para servir a Ele, não. Para servir a Deus, Ele me colocar em situação difícil? David Brainer morreu em 29 anos, com 29 anos, tuberculoso, porque teve a coragem de tomar sol e chuva para alcançar indígenas, os índios de pele vermelha, né? Que inclusive tentaram matar ele várias vezes. Em uma das vezes o pegou orando, não é? Enquanto ele orava, e aí os índios que foram matá-lo não tiveram a coragem de fazer isso, levaram ele para a aldeia e foram perguntados pelo cacique: por que vocês não mataram eles? Porque ele invoca o espírito do Deus Altíssimo, do Deus acima dos nossos deuses. David Brainer. Zinzendorf, um grande avivalista alemão, dizia: Senhor, dá-me almas e eu viverei. Tome a minha mulher, meus bens, meus filhos, contando que o Senhor me der almas, eu vou viver.
muito impactante. Você encontra na internet em PDF, para ler no seu Kindle, Heróis da Fé, 20 biografias sobre 20 homens, biografias incompletas. Depois eu fui ler algumas dessas biografias, mas já nos serve como um parâmetro de homens. Eu não estou falando de exemplos canônicos, de pessoas que estão na Bíblia, que se tornaram canônicos. Eu estou falando de homens como nós, né? Muito embora Elias tenha dito que, bom, como nós, ou melhor, Tiago tenha dito, né? Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas como nós, e orou, e o céu não choveu, e depois orou novamente e choveu. Eu estou falando de pessoas que dedicaram sua vida e com toda a intensidade fizeram todo o esforço para que sua vida glorificasse a Cristo e edificasse a igreja. Mas nós estamos diante de um texto aqui que vou passar brevemente sobre ele. No verso 12, o texto diz que ele tem uma espada aguda com a qual ele vai exercer juízo, justiça, né? A espada tem essa referência na Bíblia, né? De discernimento e de exercer juízo. Então, o exercício da justiça divina incide de um juízo claro, com equidade, sem erro, sem espaço para injustiça, para falhas. O juízo de Deus é assertivo. Quando ele recair sobre os homens, sobre a humanidade, será um juízo de fato assertivo. Não haverá contestações, espaço para desculpas, porque o seu juízo é reto, não é? O discernimento é claro, é preciso, é cirúrgico. Então é desse jeito que ele está olhando para a igreja. É com esse olhar. Veja que o texto dirige-se a uma igreja local, a igreja de Pérgamo, escreve ao anjo da igreja de Pérgamo. Jesus Cristo haveria de se dirigir à igreja de Pérgamo por meio do seu mensageiro, anjo no grego, melhor, no hebraico, no grego e no hebraico, é mensageiro, porta-voz. Fala a igreja por meio do porta-voz da igreja de Pérgamo. Aqui nós temos uma profecia progressiva. O que é isso? É quando o texto cumpre-se literalmente, ele tem uma aplicação literal, geográfica, temporal, mas ele também é atemporal, ele reverbera por todos os séculos. Então nós temos aqui uma mensagem para uma igreja local, mas que reverbera para todas as igrejas locais do mundo. Sua igreja tem um porta-voz? Tem. Deus diz em das escrituras, eu darei pastores. É Deus quem dá pastores à igreja. Deus quem chamou os apóstolos para que esses fossem mensageiros. Foi Deus que levantou os pais da igreja e depois os reformadores, avivalistas, puritanos e levantou os pregadores de hoje. Esses são os mensageiros de Deus para as igrejas locais. Então nós temos uma profecia que cumpre-se literalmente em uma cidade que não é metafórica. Essa cidade existiu, ela foi fundada aproximadamente 300 anos antes de Cristo, tem o nome de Pérgamo, porque era uma cidade que a principal cultura, atividade econômica ali era curtir couro, e eles produziam então os pergaminhos. Por isso Pérgamo era a cidade da imprensa, né? Dali saíam notícias para o mundo inteiro, né? Essa cidade, ela tinha uma cultura também politeísta e extremamente política, porque além dos deuses da mitologia grega que eles adoravam, o caso de Diana, que era o maior deles, Asclépio, que era entre os maiores, estava também esse deus da cura, né, da medicina, que era adorado em Laodiceia. Eles tinham um panteão de deuses ali, e o maior deles era o imperador romano. Uma comissão, logo que Roma venceu os gregos, né, e tomou conta do mundo da época, uma comissão de Pérgamo foi então a Roma pedir a permissão para adorar o imperador, que achou muito ruim, né? Ele ficou incomodado com aquilo, e, puxa, vocês querem me adorar?
E eles construíram então lá um monumento ao imperador romano, que na época da carta, era Domiciano, um dos mais cruéis, sanguinários, déspotas da história dos imperadores romanos. Por isso, o texto é tão assertivo. Você vai ler as cartas, são 7, para 2 delas, o Senhor muda o modo como aborda essas cartas. Para Esmirna, que é a carta anterior, ele diz: eu conheço a tua pobreza. Para Pérgamo, ele diz: eu conheço o lugar que tu habitas. Para todas as outras, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o lugar que tu habitas, onde está o trono de Satanás. Quem está dizendo é quem sabe todas as coisas, tem discernimento, clareza, seu juízo e sua justiça é assertiva, não tem erro. Ele está dizendo: Satanás habita aí. O centro do paganismo, fora de Roma, era Pérgamo, o centro do paganismo. Era maior que Éfeso, onde havia a maior adoração a um deus pagão, Artemis ou Diana. Pérgamo ainda superava Éfeso. Superava porque a adoração a esses deuses geravam culturas de festas sazonais, onde carne era oferecida, alimento, festivais de orgias sexuais, sacerdotisas sexuais. De fato, era uma cultura completamente prostituída. Eu sugiro, ou melhor, suponho, que ser crente nessa cidade devia ser muito difícil, devia ser uma coisa muito difícil. E era mesmo. O próprio Cristo está admitindo isso. E se vocês estão numa cidade onde está o trono de Satanás, Satanás é entronizado aí, ele é adorado aí, ele é invocado aí, ele é engrandecido aí, as pessoas crescem, ou melhor, nascem, crescem, morrem adorando a Satanás. Devia ser muito difícil. Nos versos 13 ao verso número 15, ele vai falar sobre o contexto dessa cidade, o quanto era difícil servir a Deus nessa cidade. Com toda essa cultura de festas, de comidas sacrificadas a ídolos. Pense no drama dos Coríntios, por exemplo, que talvez vocês tenham já contato com esse livro, aquele drama ali de comer carne, não comer carne, que a carne é sacrificada a ídolos e tal, e Paulo tenta contemporizar, dizendo assim: gente, dê graças a Deus e coma essa carne, ou evite, não vá lá comer a carne que é sacrificada, porque a carne que era vendida no mercado público de Corinto, a mais barata, era aquela que tinha sido sacrificada aos ídolos, Paulo diz: então ore por isso, que é santificado, meta essa carne para dentro, faça um churrasco abençoado. Mas se você acha que alguns irmãos vão se escandalizar, evite isso, evite essas exposições. Mas veja que em Pérgamo não havia essa possibilidade, porque essas questões que aqui envolviam idolatria, pecado, cultura pecaminosa, estava introduzida, introjetada na vivência das pessoas. Então os crentes aqui quase que tinham que ter uma conduta muito radical para serem crentes de verdade. Era crente aqui quem de fato era crente de verdade. E o Senhor vai dar testemunho, de uma pessoa ali, e cita pelo nome, ele diz: Antipas, a minha fiel testemunha. Sabe quem é Antipas? Antipas foi o bispo daquela cidade. Se era difícil ser crente naquela cidade, era mais difícil ainda ser o mensageiro, ser o líder, ser o pastor daquele rebanho. Imagine o que é lidar, pastor Pedro, com um rebanho que toda semana um irmão cai. A mulher chega reclamando: meu marido não aguentou, essa semana foi a festa de Diana, ele viu lá as sacerdotisas dançando, encantou-se, está lá. Ou então: olha, pastor, infelizmente meu filho adoeceu e de uma doença mortal, e eu fui oferecer sacrifícios a Asclepio, porque, pastor, olha, a coisa está ruim e a gente não consegue colher, a gente foi lá e ofereceu sacrifícios ao imperador. O Estado romano, os soldados, os pretorianos nos pressionaram e a gente disse que não é da igreja, a gente serve ao imperador. Então, lidar com essa questão de quedas sucessivas, de pressão, de perseguição, de reuniões que não podiam ser públicas, a prova é
que Domiciano, quando iniciou sua caçada aos cristãos, ele tratou de pegar os líderes primeiro. Então ele pegou João, que era o apóstolo vivo, e então armou uma emboscada em Éfeso, e em Éfeso mesmo ele tentou matá-lo. Ele levou ali um caldeirão de bronze, fez uma pira de fogo, lançou João dentro em um caldeirão de azeite. E eles esperaram, né, os gritos, os berros, o silêncio, e foi se prolongando o silêncio. Eles, vai lá olhar o que é que aconteceu. E o soldado olhou e disse: ele está inteiro ainda, ele está bem lá. Então vamos tirar o homem de lá, né? Tiraram João de lá, e você não morre não, é? E lançaram João na ilha de Pátimos. Mas essa campanha continuou. Antipas não teve o mesmo destino. Antipas foi igualmente lançado em um caldeirão de bronze, agora mais superaquecido em razão da falha com João. E o fato é que ele cozinhou. A arqueologia bíblica dá conta de que quando o caldeirão foi virado, a sua carne havia se diluído, né? Se deslocado dos ossos. Os órgãos internos estavam todos cozidos. Os cabelos lançados em praça pública. E o pretoriano disse: esse é o destino de todo aquele que não adorar o imperador. Essa era a visão do mundo para aquele homem. E talvez de alguns crentes, desculpe a palavra chula, meia tigela, que pensaram: olha aí, olha o que é que dá. Está vendo aí? Você vê a Deus? Dá nisso aí. Vá teimar contra o imperador. Mas sabe o que é que Deus estava dizendo por meio de Jesus Cristo? Foste fiel a mim diante destas perseguições, e a minha fiel testemunha. Um homem que, se fosse visto pelas lentes de algumas, talvez, lideranças, televangelistas, escritores de hoje, era uma derrota, era um fracasso. Como é que um homem de Deus morre desse jeito? Como é que um homem de Deus tem este fim, esse destino? Meu irmão, o corpo dele se decompôs aqui, mas o seu espírito esteve glorificado diante de Deus, quando assunto aos céus, fechando os olhos aqui, abriu-se para a eternidade, e viu a sua grande recompensa, pelo trabalho que ele dedicou toda a sua vida. Será que este é um exemplo a ser seguido? Se essa é uma medida, é uma métrica, será que esse é um parâmetro pelo qual eu posso medir até que ponto eu estou disposto a servir a Deus? Eu quero fazer algumas reflexões. Primeiro, Pérgamo era um lugar difícil de ser crente, portanto difícil de servir a Deus, muito difícil. Segundo, está disposto a servir a Deus ali, você tinha que estar disposto até as últimas consequências. Terceiro, tinha que estar certo de que não receberiam recompensas nenhuma pelo serviço prestado ao reino de Deus enquanto fossem vivos. Quero lhe fazer algumas perguntas. O lugar onde você serve lhe favorece? É fácil servir a Deus onde você vive? No país onde você vive, na cidade onde você vive, na igreja onde você vive, é fácil servir a Deus? Segundo, você está disposto a servir a Deus em toda e qualquer dimensão? Você está disposto a assumir consequências para servir a Deus? Ou você só serve a Deus de acordo com as suas conveniências, com aquilo que é bom, aquilo que lhe é agradável? Ou você serve a Deus somente quando gosta, ou quando tem uma recompensa lhe esperando? Meus irmãos, a medida do serviço, a métrica em servir, nos desafia a ir até as últimas consequências, a sacrificar, se necessário for, a nossa própria vida. E se você está dizendo aí, no seu coração, que o que você já faz é suficiente, me desculpe, o que você faz não é nada comparado à recompensa que você haverá de receber. Nada. O máximo que você fizer aqui, ainda
não se aproximará do tamanho da recompensa que Deus te dará pelo teu serviço. Você pode contar histórias de grandes sacrifícios, perdas, de coisas que você teve que abrir mão, de grandes investimentos. Isso é nada comparado ao que lhe aguarda na eternidade. Se você entender que as dimensões da sua recompensa não são terrenas, mas as dimensões da sua recompensa são eternas, portanto, elas não têm fim. Você vai servir a Deus com toda a sua força, todo o seu empenho, toda a sua capacidade, sem reclamar, sem exigir. E você vai dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você vai dizer como disse Maria: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Meus irmãos, para a igreja de Pérgamo, o Senhor prevê 2 recompensas. A todas as outras, nós vamos encontrar o Senhor oferecendo, ou melhor, esclarecendo, revelando recompensas. Mas para essa igreja, Ele prevê 2 recompensas. Olha que eu ignorei aqui no texto o fato deles lidarem com heresias, porque nós perderíamos, ou melhor, nós passaríamos muito tempo falando sobre isso. Aqueles que seguem a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Eu posso, de maneira muito simplória aqui, rápida, dizer que eram os materialistas e uma espécie de gnósticos, liberais. Se pode servir a Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não pode ser. Um Deus como esse não pode ser servido de qualquer jeito. Tem que ser com excelência, com respeito, temor e tremor. Se deve servir a esse Deus com a grandeza e a majestade que Ele merece. Mas vamos caminhar para o final. Entenda que o Senhor não deixa ninguém, absolutamente, ninguém, de mãos vazias. O verso de número 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora não mais a igreja de Pérgamo, mais todas as igrejas, isso inclui todos nós. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido. Isso é maravilhoso. Segundo, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Está escrito seu novo nome. Ninguém conhece, senão Ele mesmo. Para a gente não faz muito sentido assim, porque não está dentro da nossa cultura, a gente não entende. Mas eu vou tentar esclarecer para vocês o que é o maná escondido. Nos escritos dos rabinos, entre eles o Talmud, havia uma história que não é bíblica, é uma história contada pelos rabinos, de que quando Jerusalém foi invadida, Jeremias, o profeta, correu e pegou o propiciatório, abriu a arca, pegou o maná e escondeu. Escondeu o maná. Então, ficou aquela expectativa de que um dia esse maná haveria de ser descoberto. O maná é o maior símbolo da provisão de Deus para o seu povo, quando está em sofrimento no deserto, não é? E o que é o maná? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Esse texto é incrível, porque a gente olha para ele e pensa assim: é um banquete, né? Uma mesa, e está lá cheio de comida. Eu lhe darei o maná escondido. É um maná que ninguém conhece, ele está oculto, mas um dia as cortinas da eternidade se desvendarão diante dos nossos olhos, e nós veremos o pão que desceu do céu, o maná de Deus, o nosso alimento. Nos alimentaremos, isso também é tipologia, né, da presença do Senhor, a presença gloriosa do Senhor. Os seus olhos como chama de fogo, como viu João. Estaremos saciados, completamente satisfeitos pela grande e gloriosa presença do Senhor. E naquele grande e glorioso dia, nós ouviremos de sua boca o que Ele já prometeu: me foste fiel no pouco. Lembre tudo que você já passou para servir a Deus até aqui. Tudo. Isso é pouco comparado ao que você vai receber. Porque a recompensa do maná escondido, pastor Pedro, é:
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pode ter essa interpretação. A segunda interpretação possível é as bodas do Cordeiro. Mais uma vez nós pensamos em um jantar, onde vamos nos saciar. Mas lembre-se, nós teremos um corpo glorioso, que não vai necessitar de comida. Nossa saciedade será fazer a vontade de Deus. Naquele dia, nós nos encontraremos com irmãos amados que partiram antes de nós. Nós nos encontraremos com os heróis da fé, nos encontraremos com todos aqueles homens e mulheres que nos serviram de exemplo. Povo de toda tribo, língua e nação, cantando o único cântico: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos para todo sempre. Pense que satisfação. A palavra do Senhor diz que naquele dia Ele limpará dos teus olhos toda lágrima. Capítulo 21 de Apocalipse. Enxugará dos teus olhos e dirá para vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. Vocês são os meus filhos e eu sou o vosso pai. Existe maior recompensa do que essa? Gozo, pleno, alegria, satisfação. Em último lugar, a pedrinha branca. Isso não faz sentido nenhum para nós. A gente imagina que, eu vou criar um cenário pictúrio aqui, né? Nós entramos lá e de repente um anjo, assim, parecido com o pastor Pedro, cabelos brancos, sereno, com esse olhar encantador. Cadê Gigliola para ouvir isso? E aí ele nos entrega uma pedra branca. Eu faço o que com isso? Né? Uma pedra branca. Na verdade, isso faz referência aos tribunais romanos. Aos tribunais estabelecidos em pequenas cidades. Por quê? Porque nem todas as causas onde o Império Romano dominava podiam ser levadas para o imperador decidir. Então ele estabelecia juízes. Imagine alguém que passou a vida inteira sendo escravo. Perdi o nome, pastor Pedro. Cometeu um crime, vai ser escravo. Era pobre, era comprado, vendido pela família, escravo. Não tinha nome, escravo tem nome? Não tem nome. O nome dele era escravo. Então quando ele cumpria o tempo, ou quando o seu patrão, né, era benevolente, ou quando ele era absorvido, ele recebia uma pedrinha branca do juiz, e aquela pedra branca era uma espécie de nova identidade. Você não deve mais nada a ninguém. Aonde ele fosse abordado, conhecido, né? Se fosse ele um escravo do comércio, ele seria reconhecido em todas as cidades onde havia um comércio. E onde ele fosse encontrado, escravo, ele apresentava a pedra branca. Não, agora eu estou livre. E tem uma outra coisa que acontecia. Além dessa identidade, dessa marca de liberdade, ele se livrava do estigma de escravo. Alguém disse: escravo? Eles: não, eu tenho um nome. Meu nome é Pedro. Por isso o texto diz: lhe darei o nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Porque ninguém sabia o nome do escravo. Deus sabe. Aqui nós ainda estamos presos por questões que estão inerentes à condição humana, mas naquele grande dia, no dia da nossa libertação, no dia que ela se concretizar, porque aqui é o direito e o fato, né? Quem estudou direito sabe disso, né? Na teologia nós chamamos o já e o ainda não. Nós já fomos livres, mas ainda não. Nós já temos o direito, mas não gozamos dele de fato. Mas como diz o capítulo 15 de Apocalipse, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando isto que é fraco se revestir de fortaleza, aleluia. Você já pensou que coisa gloriosa? Quando essa estrutura aqui, que ainda está inclinada para o pecado, livrar-se dessa casca, o que vai ficar é algo glorioso.
e nós vamos deixar a condição de escravos e vamos receber uma recompensa eterna, a liberdade eterna. E qual será a nossa nova identidade? Filhos do Deus Altíssimo. Conhecido não apenas no mundo dos homens, mas no mundo dos anjos. Seremos apresentados às hostes angelicais, querubins, serafins, toda a ordem dos anjos. E naquele grande dia, diz o apóstolo São Paulo no capítulo 2 de Filipenses, nós estaremos de pé, exaltando o nosso Deus, e o inferno dobrará os joelhos. Satanás, com a língua suja dele, vai dizer, de joelhos, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Até que ponto você está disposto a servir a Deus? Qual é a sua medida de servir? Você ainda vai ficar aí cocheando entre dois pensamentos, nessa de, eu só sirvo a Deus se eu tiver recompensas, só vou servir se for conveniente a mim, Deus não vai me colocar numa condição que vai me fazer sofrer. Sai dessa, abraça a fé em Jesus Cristo, faça tudo o que você pode, enquanto você pode, porque a sua recompensa será muito maior do que o que eu consegui descrever agora, e de tudo que você conseguir fazer para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.
queria aproveitar esse momento, diante de palavras que foram ditas aqui, diante daquilo que o Espírito de Deus falou ao teu coração hoje. Eu fiquei pensando como era difícil ser um servo de Deus, um crente lá naquela igreja, em Pérgamo. Como era desafiador confessar Jesus como Senhor ali naquele contexto. E nós vivemos em uma nação que, graças a Deus, até hoje, nós temos liberdade para servir ao nosso Deus. Liberdade para dizer, eu sou um servo do Senhor, eu creio em Jesus Cristo, eu sei que Ele é o Filho de Deus, Ele veio a esse mundo em carne como um homem, morreu e ressuscitou, e hoje governa sobre todas as coisas ao lado do Pai. Então eu quero fazer um convite a você que foi tocado por essa palavra. Você que não foi, não é para você esse convite. É um convite que só o Espírito Santo de Deus é que faz primeiro do que eu. Ele já fez no teu coração. Um convite para você ser um servo de Deus, para você ser um crente, não um evangélico. Você ser um crente, crer mesmo em Deus e viver por essa fé, apesar das dificuldades e dos desafios. Então, eu gostaria que toda a igreja fechasse os olhos agora, porque eu não vou chamar você aqui à frente, eu não vou constranger você de nenhuma forma, se é possível constranger alguém para oferecer a salvação em Jesus Cristo. Mas eu vou pedir apenas que você, lá dentro do teu coração, pergunte-se agora: eu quero servir a Jesus Cristo? Ou eu quero viver de acordo com o contexto que esse mundo tem hoje? De pessoas vazias, de pessoas que não sabem quem é Deus, que não têm fé em nada, vivem de acordo com a narrativa, com a ideologia desse mundo. Pergunte-se isso agora, e se a tua resposta é não, eu quero servir a Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Ele morreu naquela cruz para levar o preço dos meus pecados, para que eu possa viver a sua vida aqui e agora, e viver na eternidade na sua presença. Se você quer receber Jesus hoje como Senhor da tua vida, apenas diga isso a Deus agora, fale com Ele e diga: Senhor, eu quero a partir de hoje, eu quero que o Senhor faça morada no meu coração, eu quero que o Senhor a partir de hoje venha reinar na minha vida. Eu não sei como vai ser daqui para frente, eu não sei o que será com os meus amigos, com a minha família, eu não sei como isso vai ser, mas eu confio no Senhor que vai me guiar a cada dia nessa nova jornada. Fale com Deus agora e diga isso. E se você disser isso ao Senhor: Jesus, vem morar no meu coração, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu Te recebo hoje como Senhor da minha vida, saiba, você estará junto com todos os servos naquele dia na presença do Senhor, vivendo para todos sempre na presença maravilhosa do Senhor em tudo aquilo que Ele tem reservado para os seus, em nome de Jesus. Agora um segundo desafio, uma segunda proposta eu quero fazer para você que já é servo do Senhor e que muitas vezes durante esses cultos e durante aquilo que a gente faz aqui tem sido desafiado a servir. E servir não é com o risco de ser morto, de ser de alguma forma ridicularizado. Servir não é você correr risco por dizer que é crente e fazer alguma coisa para Deus, não. É você simplesmente servir uns aos outros aqui numa recepção, lá fora, cuidando de carros, cuidando das crianças, fazendo o reino de Deus acontecer, sendo parte disso efetivamente, não como um mero consumidor, mas como alguém que serve uns aos outros. Deus não tem prazer em que nós governemos sobre os outros, mas que nós sirvamos uns aos outros. Eu quero te convidar, nós temos lá fora, ali na entrada, mesas onde você pode chegar e dar o seu nome. Eu quero servir de alguma maneira, eu quero ser útil de alguma forma à estrutura do que acontece aqui. Eu quero de alguma forma dar o meu tempo, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Você escolhe onde quer servir e de que forma quer servir. É fácil, irmãos, é tão fácil que chega a ser ridículo fazer um apelo assim, mas eu quero fazer hoje um apelo a você. Tira tempo para servir ao Senhor. E sabe como a gente serve a Deus? Servindo
ao nosso próximo, servindo as outras pessoas. É você lá fora dar um sorriso, o melhor sorriso que você tem a quem chega no carro, é ajudá-lo a estacionar e dizer: seja bem-vindo e tenha a melhor experiência da tua vida hoje com Jesus. É você cuidar das crianças, se esse é o dom que você tem. É você servir enquanto os pais, porque saiba, nós não fazemos cultos aqui apenas para nos reunirmos, nós fazemos cultos aqui para que Deus salve pessoas, para que Deus alcance a vida das pessoas, para que o nome de pessoas aqui sejam escritas no livro da vida. A nossa intenção aqui é trazer pessoas que não conhecem Jesus e muitas vezes eles não têm uma melhor experiência porque estão atarefados com os filhos. Durante o louvor as crianças estão ali, durante a mensagem as crianças estão ali, então as crianças são levadas e a partir de julho, desde o início do culto, para uma sala, para uma estrutura onde elas vão ter também uma experiência com Jesus dentro da faixa etária delas, enquanto os pais ficarão aqui para, com liberdade, serem tocados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ajudar isso? Dê o seu nome também. Pergunte a Deus agora: Senhor, o que posso fazer para te servir? Deus vai te responder, amém? No final do culto, nós esperamos você ali, fazendo esse questionamento: onde posso servir aqui? E você será direcionado a isso. Por último, quero reconhecer os nossos visitantes. Já vamos terminar. Eu tenho aqui uma pequena lembrança a dar para você, para marcar essa sua visita aqui à nossa igreja. E gostaria que você, para receber, levantasse sua mão apenas para que os nossos voluntários reconhecessem você e fosse aí onde você está, entregasse isso. Aqui também, junto com essa pequena lembrança, tem um convite para que no final do culto você fale com os dos nossos voluntários e apenas eles vão te perguntar o seguinte: como foi a tua experiência aqui? Como foi que você se sentiu aqui neste dia? E quem sabe, não é, quando tudo isso passar, pudermos dar um abraço, a gente possa amar as pessoas da forma que elas merecem. Mas levante sua mão para receber e os nossos voluntários vão entregar aí onde você está. Temos aqui pessoas desse lado, pessoas desse lado também. É uma honra, um prazer que vocês tenham aceitado os convites que foram feitos, e muitos até convidados pelo próprio Deus. Vieram sem ninguém chamar, chegaram aqui e foram tão alimentados por uma palavra tão maravilhosa, tão brilhante, tão culta, tão... Eu sou seu fã, pastor. Sou seu fã, pode acreditar nisso. Amém? Vamos orar, encerrando esse nosso culto. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse banquete que o Senhor serviu aqui para todos nós. Obrigado pela vida do pastor Francinilson, sua esposa, seus filhos. Que a tua bênção, Senhor, venha multiplicada sobre essa família, sobre o ministério onde eles servem. Que o Senhor faça de fato toda a tua vontade acontecer ali, para que o teu nome seja cada vez mais glorificado naquela igreja e aquele bairro seja impactado por essas vidas, Pai. Eu peço por cada um que está aqui hoje, pela tua igreja que se reúne nesse lugar, pelos visitantes, aqueles que hoje nos honraram com as suas presenças, que o Senhor faça com que eles tenham a melhor semana de suas vidas, essa que começa hoje, Pai. Que sintam a tua presença e que sejam ministrados até no sono pelo teu Espírito, e que junto com tudo isso venha a tua bênção de multiplicação sobre cada um de nós. Que a saúde seja restaurada e multiplicada. Olha, Senhor, por Davidina lá naquela UTI agora, Senhor, e restaura a tua filha, para que o teu nome seja glorificado naquela família, em nome de Jesus, amém. Queridos, vão em paz, que Deus os abençoe.